Ruth, capítulo 1, versículo 15 em diante. Achou, Beth? Aleluia, isso que eu gosto da Beth. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá, você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, traduza esse texto e este princípio, de tal maneira que nunca mais, que nada venha tirar isso de nós. Em nome de Jesus, dizemos todos amém, amém e amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Se tem uma passagem da Bíblia que eu penso na minha insignificância, que ela é pouco observada, ela é pouco pensada, ela é pouco estudada, eu penso que essa é a passagem. Esta é a passagem. A gente já tem muitas vezes tirado da palavra de Ruth, a expressão de Ruth, e temos usado muito isso. Eu vou botar temos para trazer para o coletivo, em convite de casamento. Tem sido muito usado isso, e a gente usa muito, as pessoas usam muito a palavra de Ruth para Noemi em convite de casamento, tratando do tema casamento, núpcias, matrimônio. E usa-se muito esta palavra no versículo 16. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que tu fores, eu vou com você, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, e que nada vai nos separar a não ser a morte. Mas eu quero nessa noite, eu quero pegar esse texto e pegar essa narrativa de Ruth e trazê-la para um outro nível, para pensar algo contigo. Ruth é uma pessoa excepcional no que ela representa para nós hoje, no que ela precisa representar para você hoje. Então vamos pensar um pouco, como Deus faz com que Ruth entre na narrativa bíblica, como Deus coloca Ruth como um exemplo de alguém que encontrou uma pérola de grande preço e conseguiu fazer com que essa pérola se tornasse a razão maior de sua vida. O texto diz, no capítulo 1, nos versículos anteriores,
que um belo dia chegou em Moabe, aonde Ruth morava, aonde Ruth foi criada, aonde Ruth cresceu, uma cidade idólatra. Nós lemos aqui no versículo seguinte, no versículo 15, que Noemi diz uma coisa para Ruth. E olha o que ela vai dizer, 15. Então Noemi disse: veja, sua cunhada, ela voltou. A cunhada chamava-se Orfa. Ela voltou para, grife essa expressão, para o seu povo e para os seus deuses no plural. Moabe é uma terra idólatra. Moabe é um país que não é um país que serve ao único Deus. É um povo idólatra, é um povo. Idolatria fala de pecado, idolatria fala de feitiçaria, idolatria fala de cegueira, idolatria fala de uma vida que ela é escravizada por um ídolo. Assim era Moabe. Moabe era um país, uma nação idólatra. E Ruth cresceu nessa idolatria. Ruth cresceu. É uma criança que nasce numa família que pratica uma fé que não é a fé da Bíblia, que não é a fé de Deus. Essa criança, ela recebe um ídolo, ela recebe uma imagem, ela passa por um batismo, ela passa por uma iniciação, e por aí vai. E Ruth é essa pessoa. Ruth nasceu num ambiente, numa atmosfera em que tinha elementos da idolatria, e ela foi crescendo aí, ela foi sendo lapidada aí, ela cresceu vendo isso. Eu já atendi algumas pessoas aqui da igreja que disse para mim: pastor, eu cresci numa casa que eu via minha mãe receber uma coisa, um espírito. E no começo eu não entendia, mas depois aquilo foi ficando familiar para nós. E eu via a mãe receber, eu via o pai receber, e eu escutava que quando eu ficasse um pouquinho maior, eu também iria receber aquilo. Ruth viveu numa atmosfera de ídolos, de práticas que não são as práticas que Deus aponta para nós. Um belo dia, uma família entra naquela cidade, uma pequena região, pai, mãe e 2 rapazes, 2 filhos. E pela roupa, pela maneira de ser, os moabitas estão vendo que são estrangeiros, são judeus. Eles vêm da terra de Israel, aonde tem um só Deus, só o Iavé, só o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E lá eles começam a viver, arranjam lá uma moradia e vão vivendo, e vão ali interagindo naquela sociedade. E um belo dia, o texto diz que os 2 filhos, Malom e Quilion, 2 filhos, começam a olhar as moças daquela cidade, as moabitas. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Ruth que Malom foi o rapaz que conheceu Ruth. E acredito com toda certeza que no começo daquele namoro, Malom devia ter o pé atrás, porque Malom foi criado numa família e numa cidade completamente distinta da cidade de Ruth. Ele foi criado no local que adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele agora está num local que tem muitos deuses, uma cidade idólatra. Talvez ele com um pouco de pé atrás, mas Ruth devia ser uma moça muito bonita, ele também não devia ser uma pessoa também agradável, e começa a conversar, e começa a se relacionar, e daqui a pouco, eles casam. Ruth casou com Malom, e Orfa casou com Quilion, 2 moabitas. Ora, a Bíblia diz que nós não devemos nos juntar a um jugo desigual. Com toda certeza, naquele casamento, e aqui vai uma palavra para os jovens da igreja, com toda certeza, Ruth leva para dentro daquela casa, talvez as imagenzinhas, talvez as crendicezinhas, talvez os sinaizinhos, ela leva para dentro de casa coisas.
ela leva coisas para dentro de casa. E Malom não tem isso. Malom não tem isso. E vai morar perto da sogra, mas a Bíblia diz que de repente, o pai já tinha morrido, Malom, o pai de Malom chama-se Elimeleque, ele já tinha falecido. Então, quando Ruth casa com Malom, ela só tem a sogra, não tem o sogro. Noemi está sozinha, já perdeu o marido. Talvez isso tenha facilitado até um pouco. Agora tem 2 filhos, 2 noras e uma sogra. E o texto vai dizer no capítulo 1 de Ruth, olha esse texto aqui, capítulo 1 de Ruth, versículo de número 3, olha o que diz esse texto. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Versículo 4, estes casaram com mulheres moabitas. Eles casaram com mulheres daquela fé, daquela cultura. O nome de uma delas era Orfa, casou com Quilion, e o nome da outra era Ruth, casou com Malom. E ficaram ali quase 10 anos. 10 anos, essa família viveu ali em Moabe. 10 anos, uma década. Em 10 anos muita coisa acontece. Em 10 anos, muitas experiências são trocadas, muita coisa vai acontecendo naquela relação. 10 anos depois, diz o texto, versículo agora próximo, versículo 5. Depois morreram também Malom e Quilion. Malom, o esposo de Ruth, Quilion, o esposo de Orfa. Os 2 filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A tragédia tomou conta daquela casa. Primeiro morre o marido, agora morrem os filhos, e por algo que só Deus pode dizer para nós, nenhum dos 2 filhos geraram filhos em Moabe, não geraram filhos. Então, a geração de Elimeleque não tinha continuidade. Então, agora você tem 3 mulheres viúvas e não tem mais filhos, porque de Orfa, de Noemi, os filhos estão mortos. E de Ruth e de Orfa, não nasceram filhos. Versículo de número 6. Então, Noemi voltou da terra de Moabe, com as suas 2 noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Esta foi a razão do porquê Elimeleque e Noemi mudaram para Moabe. Eles foram atrás de pão, de comida. Havia uma seca em Israel. Havia uma dificuldade, uma crise. Então, Elimeleque e a esposa e 2 filhos solteiros mudaram para um país idólatra. Mudaram porque estavam atrás de comida, de pão. Hoje a gente muda por causa de emprego, de oportunidades de trabalho. Então elas mudaram, foram para lá, para tentar conseguir uma vida melhor, um pouco mais de alimento, um pouco mais de qualidade de vida. 10 anos depois, tragédia, morreu o marido, morreram os filhos, e de repente, diz o texto aqui, que elas receberam uma notícia. Noemi recebeu a notícia que Deus estava abençoando Israel, e tinha pão e tinha comida. O texto diz então que Noemi decide que é tempo de voltar. Ela está no lugar que não é dela, a cidade que não é dela, o Deus que não é dela, a atmosfera que não é dela. Ela vai voltar para lá, porque lá tem pão, tem comida. E ela levanta e começa o caminho de volta. E as 2 noras, naquele primeiro momento, estão ao lado dela. Versículo 7. Assim ela saiu do lugar onde havia morado. Ela deixou a casa para trás, deixou a casa que ela tinha, ela saiu do lugar que ela morava, saiu, e ela foi em direção a Israel. E as 2 noras estavam com ela enquanto caminhavam. Esse tempo a viagem é feita toda a pé, andando, não tem transporte, vai se andando. Então agora ela vai em direção à terra de Judá. As 3 mulheres. Versículo 8.
Noemi disse às suas noras, de repente, no meio desse início de caminhada, ela diz assim: vão agora, e voltem, cada uma para a casa da sua mãe. Noemi está dando uma informação para nós, que tanto Ruth quanto Orfa têm família, elas têm mãe. A mãe está viva de ambas elas. Volte para a casa da tua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Então Noemi está dando agora um outro testemunho, está dizendo que foram duas noras excepcionais. Tanto Ruth quanto Orfa foram boas esposas e foram boas noras, porque trataram bem os maridos e trataram bem também a ela. É o testemunho que Noemi está dando. Vocês foram bondosas, vocês foram esposas maravilhosas com eles e comigo. Eu não tenho nada que reclamar com vocês. Versículo 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes. Então ela libera uma palavra de bênção, que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. Ela deseja que tanto Ruth quanto Orfa casem novamente, encontrem um novo esposo, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, choraram alto, começaram a chorar. Noemi está abençoando as duas noras. Vocês voltem, vocês têm mãe, vocês voltem, e vocês vão casar de novo, eu abençoo vocês. Versículo 10, e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Ambas dizem isso no primeiro momento: não, nós iremos com a senhora, nós vamos contigo, afinal de contas, foram 10 anos de relacionamento, foi 10 anos de vida em família, nós vamos contigo para o seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Começa aqui agora, eu quero que você preste atenção. Por que vocês iriam comigo? Por quê? Por quê que vocês vão sair da vida de vocês, da casa de vocês, para o país que não é de vocês? Por que vocês iriam comigo? Me dá um motivo. Ou seja, eu vim para cá porque tinha fome lá, aqui não tem fome, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que ainda tenho filhos no meu ventre para que casem com vocês? Vocês acham que eu ainda vou ser mãe e vou ganhar meninos e vão crescer e vão casar com vocês? Por que vocês vão comigo? Voltem, minhas filhas, vão embora. Aí Noemi começa a dizer outras informações: porque sou velha demais para ter marido. Noemi está dizendo que ela agora é idosa, ela é idosa demais para voltar a casar. Ela é uma anciã agora, ela se vê como uma anciã. Eu estou tão velha, que não tem nenhuma possibilidade de eu pensar em casar novamente. E ainda que dissesse, eu tenho esperança de ainda casar, e se casasse esta noite, e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Um jovem vai casar com 30 anos, vocês vão esperar esse tempo todo? Se isso pudesse acontecer, ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. Observe isso. A minha amargura é maior do que a de vocês. Noemi está dizendo que ela está vivendo um tempo de amargura. Amargura porque perdeu o marido, amargura porque perdeu os filhos, amargura porque não tem neto. A vida dela está uma vida de amargura. E ela vai dizer agora uma coisa muito séria: minha amargura é maior do que vocês, porque o Senhor, o Deus, descarregou a sua mão contra mim. Noemi diz isso para as duas noras. 10 anos depois ela vai dizer: olha, o Deus que eu conheço, que eu sirvo, que eu me relaciono, esse Deus, Ele não foi bom, Ele me pesou a mão. Versículo 14, então, de novo, choraram em alta voz. Tudo isso está acontecendo na estrada, no caminho, um pouco fora de Moabe. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Orfa toma a iniciativa
ambas, todo mundo chorando ali, todas choram, mas Orfa se adianta, abraça Noemi, dá um beijo e se despediu de sua sogra. E quando Orfa acabou de abraçar e beijar, todas as três chorando, se molham em lágrimas, a Bíblia diz que, porém, Ruth se apegou a ela. Ruth talvez deu um abraço em Noemi e não soltou. Versículo 15. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Noemi, tendo Ruth abraçada com ela, e Ruth está agarrada ali, não solta, e ela diz: Ruth, olha para a estrada, lá vai, Orfa está indo embora, olha, a tua cunhada, aproveita, vai embora também, segue ela, vá. E Noemi fala: volte para o seu povo que você tem, e para os seus deuses, os deuses que são os deuses do seu povo, vá você também com ela. Versículo 16, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Ruth faz um marco para Noemi: Noemi, para de falar isso comigo, não me mande embora, para de me fazer essa proposta, eu não vou fazer isso. Então Ruth coloca agora os pilares. Grife essa expressão, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você pousará ali, pousarei eu. Grife essa expressão. Eu disse para você que Ruth é uma personagem, talvez as mais espetaculares da Bíblia, e eu confesso que eu não sei porque nós falamos tão pouco dela. A gente podia entender essa passagem, a gente podia entender isso, se Noemi fosse uma mulher muito rica lá em Judá, e que tivesse dito que ela tinha muita riqueza, muita propriedade, muita coisa. A gente até podia entender essa palavra de Ruth: aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. A gente podia entender isso como um interesse numa partilha de herança. A gente podia entender esse por um motivo financeiro. Claro, ela está seguindo porque Noemi é muito rica, ela tem latifúndio, ela tem muita coisa. Claro que eu vou com ela, mesmo sendo moabita, eu vou para Israel porque ela tem muita coisa. Por isso que eu vou. Ela tem muita coisa. Por isso eu estou indo com ela. Se Ruth tivesse colocado um ponto final na palavra dela: aí, onde quer que você for, irei, e onde quer que você pousar, eu vou pousar. Se fosse um ponto final, a gente teria a tendência a dizer: claro, pastor, muita riqueza, ela tem interesse em viver a riqueza que a sua sogra tem, que o sogro deixou. Porém, Ruth vai completar: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aí mudou tudo porque Ruth está dizendo que a decisão de deixar tudo para trás e ir atrás de Noemi não era por valores terrenos. Nos 10 anos, Ruth, uma moabita, ela aprendeu e conviveu com uma família que a trancos e barrancos se relacionava com o Deus do Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, de maneira tão forte, tão especial, que tocou na alma dela.
E quando ela colocou no prato, naquela balança de 2 pratos, o Deus que ela teve, que ela foi criada, que ela cresceu, até o dia que casou, e o Deus que aquela família estava vivendo e convivendo, ela concluiu que aquele Deus era o Deus que ela queria ter. Por que que eu disse que esse texto é um texto especial? Porque uma das expressões hoje mais comuns que a gente escuta em tudo que é nível é: eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Eu quero falar nesta noite sobre conversão, sobre mudança de direção. Se tem um personagem na Bíblia que me mostra o que é uma conversão, esse personagem é Ruth. Agora, o interessante desse texto é que a conversão de Ruth, ela não foi a partir de interesse pessoal para ela. Eu tenho ficado um pouco assustado com uma nova maneira de se apresentar a Jesus, do tipo: vem que você vai ter mudança, que você vai ter melhora, vem que você vai conquistar, vem que você vai tomar posse. Noemi, ela não tem nada para oferecer para Ruth. Noemi está dizendo que ela é idosa, que ela é uma mulher pobre, que perdeu tudo na vida, e até que Deus pesou a mão sobre ela. Ruth é uma moça, é uma mulher mais nova, e Ruth está abrindo mão de toda a história dela. Ruth está abrindo mão de tudo que ela tem: família, parentes, história, tradição. Ela está abrindo mão de tudo e indo para um país que ela vai ser uma pessoa estrangeira e não bem vista. Ora, ela sabe que nenhum judeu lá em Judá vai casar com uma moabita. Nenhum, por mais linda que ela seja, não vai casar, porque a fé vai falar mais alto para ele. Mas ela está abrindo mão até de não casar mais, vai ter uma vida celibatária, ela vai viver sozinha. É o que ela está abrindo mão para seguir a essa expressão: o seu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu tenho uma pergunta para mim hoje: qual o tamanho de Deus na tua vida? Qual a dimensão de Deus na tua vida? O que Deus é para você? Deus consegue ser maior do que a tua história? Deus é maior para você do que os teus valores? Deus é maior? Deus é maior para você? Qual é o valor de Deus na tua vida? Você está pronto para abrir mão de tudo, por causa de Deus? Você está abrindo mão? É capaz de abrir mão de tudo? Pastor, eu abri mão de tudo por causa de Deus. Você é capaz disso? Há cerca de uns 30 anos atrás, pregando em Foz do Iguaçu, eu fui surpreendido com um gabinete que foi marcado depois de um culto em que um casal aceitou Jesus. Estava hospedado na igreja, isso tem mais de 30 anos. E a pessoa falou: o senhor pode atender a gente amanhã? Eu falei: claro. E no outro dia, chegou lá o casal, o esposo e a esposa, e disse: Jesus tocou, entrou, e agora eu quero fazer parte da igreja. Deus me trouxe uma experiência que eu nunca tinha tido, e eu feliz, alegre. Aí ele falou: agora eu quero um conselho seu. Aquele casal que eu não conhecia, estava vendo pela primeira vez, eles trabalhavam com o jogo do bicho. E ele disse assim: eu posso continuar com a minha banca de jogo de bicho? É isso que eu sei fazer, eu não tenho estudo, eu faço isso já há muitos anos, comecei pequeno, me passaram isso, e ele era o bicheiro de Foz do Iguaçu, vendia loteria, era um homem do jogo de Foz do Iguaçu, e disse para mim naquele dia: eu atendo um cliente, lá tem a Tríplice Fronteira, eu atendo cliente do Paraguai, da Argentina e aqui do Paraná.
Tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu desfruto é do jogo. Eu novinho, eu falei, Deus, mas você tem alguma outra coisa? Ele, não tenho nada, tudo, o meu pão vem do jogo. Meu pão vem do jogo. Meu pão vem do jogo. Eu novinho, 30 anos atrás, um jovem pregador, eu falei, Deus, não deixa eu falar, nem mais, nem menos, Senhor. Eu entrei em desespero, e eu lembro que eu disse, espera um pouco, eu falei, Deus, o que eu digo? Eu digo simplesmente, sim, para com tudo, Senhor, e eu quero ter paz no coração, Senhor. E eu lembro que foi uma angústia, e eu disse, Deus, me dá uma palavra que seja como maçã de ouro em salva de prata, que caia no coração dele, como o evangelho caiu no coração dele. E Deus deu. E eu disse, por uma inspiração de Deus, aquele insight divino, eu disse, pode largar o jogo, porque Deus vai te dar algo muito maior. Foi tão de Deus que ele me surpreendeu, disse, eu creio. E eu falei, eu tenho que crer por ele. Eu também creio, porque eu estava tremendo, meu Deus, esse homem tem anos como bicheiro, tem anos fazendo isso. Eu disse, Deus vai te dar uma coisa, é o que Deus me faz sentir no coração. Ele gritou, eu creio, pastor. Eu falei, então eu creio também. Agora eu que estou crendo na tua palavra. Aquele homem largou o jogo do bicho. Voltei um tempo depois, na mesma Foz do Iguaçu, Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, na época pastoreada pelo pastor José Polini. Isso tem mais de 30 anos, talvez 35 anos. E quando eu chego lá, minha primeira aflição, quando saí do aeroporto, foi, cadê o casal que estava na igreja? Cadê aquele casal? E o casal que era do bicho, eu falei, cadê ele? Como é que eles estão? Eu perguntando tremendo, meu Deus, como é que estão? Pastor, é a família mais próspera da igreja. Ele virou de bicheiro, ele montou uma imobiliária, ele virou corretor de imóveis, e hoje é a imobiliária mais forte de Foz do Iguaçu. Hoje ele vende imóvel para argentino, para paraguaio, para brasileiro. Ele hoje tem uma imobiliária que é a imobiliária de Foz do Iguaçu. Eu não posso, eu não consigo. Ruth abriu mão de tudo. Tudo. Ela deixou para trás a sua história, ele deixou para trás a sua família, ela deixou para trás as suas tradições, ela deixou para trás ela deixou tudo e partiu por uma razão: o teu Deus é o meu Deus. Deus manda dizer para alguém hoje aqui, que talvez o que ainda não aconteceu é porque você não conseguiu soltar o outro lado, ainda está preso no outro lado, ainda não aconteceu porque você não partiu totalmente. Marcos capítulo 10, versículo 18, coloca na tela 17 ao 18, coloque na tela isso, palavras do Senhor Jesus. E isso aqui, irmãos, é uma lei divina, Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para conquistar o céu? Jesus respondeu, porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra,
Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados e dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, eu quero que você leia comigo agora, diga, vamos embora, todo mundo junto. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá o quê? A vida eterna. A vida eterna. Esse texto tem dois aspectos. O primeiro aspecto é um rapaz que quer a vida eterna, que quer Jesus. O Senhor não, irmãos, Deus não vai pedir isso para ninguém. Deus não, isso aí foi um teste para ele. Ninguém vai ter que, pastor, eu vou morar debaixo da ponte para ser crente. Não, pelo contrário, não. O Senhor não quer que o teu coração esteja preso naquilo. É isso que Deus não quer. É isso que Deus não quer. Eu tenho lidado com uma pessoa do mundo da área musical, que vez por outra, nas suas crises, me liga e marca para conversar. E a gente fica horas conversando. Ora correndo, andando na areia, ora sentado, horas. Chora e diz: pastor, eu tenho certeza que Deus está me chamando e eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu falei: então vamos começar agora. Pastor, eu tenho só 2, 3 contratos para cumprir. Eu tenho só 2, 3 convites para atender. Eu tenho só 2, 3 propostas para atender. E eu disse já uma vez, 2, 3. Sabe quando você vai tomar a decisão? Nunca. Irmãos, fazer uma opção pelo Senhor, é pagar o preço. É deixar tudo para trás. É deixar tudo para trás. Tudo para trás. Não interprete mal. Há uns anos atrás, frequentou nessa igreja uma pessoa, uma jovem mulher. Eu não conhecia os detalhes de sua vida privada, mas de tanto ouvir a palavra, de tanto Espírito trabalhar, um dia marcou para conversar e fomos conversar. E eu falei para ela: me conta um pouco da sua história. E a história dela era mais ou menos assim. Ela se envolveu com um cidadão, um homem de bem, de muita grana aqui no Rio de Janeiro. E esse homem de bem, de muita grana, ela trabalhava com ele como secretária e ele se envolveram os dois. E esse homem alugou para ela um apartamento numa área nobre do Rio de Janeiro. Alugou um apartamento, deu um carro para ela e dava uma mesada mensal. Todo mês caía na conta dela um valor bom, valor grande. Um carro na garagem novo, que ele tirou 0 para ela. E um apartamento. Todas as contas dela eram pagas. Todas. O papel dela era só ficar à disposição dele. Ele era um médico renomado. É um médico renomado no Rio de Janeiro,
casado, com família e com filhos. Toda vez que ele queria dar uma namorada com ela, ele cancelava alguma consulta, ia para o apartamento para não usar motel e ficava namorando com ela, depois voltava para o trabalho. Mas essa moça foi criada na igreja. Essa moça cresceu no evangelho, o evangelho estava ainda dentro dela. E frequentou aqui, esses bancos aqui. Frequentou esses bancos aqui. Sabe, quando você faz um gabinete, você fica mal, porque você se sente um minhoca diante do quadro. Eu falo, pastor, Deus está falando comigo, Deus está dizendo que é minha chance de me dar e meu tempo está acabando. Pastor, o que eu faço? O que tu faz? O que tu faz? Você sabe o que você tem que fazer. Você vai romper com isso. Você vai sair disso. Mas, pastor, como é que eu fico? Eu falei, como é que eu fico? Eu falei, você vai voltar a morar na casa da tua mãe. Pastor, minha mãe mora no subúrbio. Eu falei, tu está ocupando meu tempo aqui. Você está ocupando meu tempo aqui. Você quer mudança? Pastor, eu sei, e chorava, e a lágrima descia. Pastor, Deus está falando, eu sei que minha hora está chegando. Eu falei, então para. Mas pastor, como é que eu faço? Eu falei, eu estou lidando com gente biruta. Tu vem fazer o que aqui? Fazer gabinete. Tu quer escutar o quê? O que tu quer escutar? Continua, vai em frente, siga, se espirrar saúde. É isso que tu quer ouvir? Deus já falou contigo. A palavra é essa. Você quer mudança? Deixa tudo para trás. Noemi disse para Ruth, segue a tua cunhada. E Ruth disse, não, eu não te deixo. O teu Deus agora é o meu Deus. E Ruth saiu firme e resoluta, deixando Moabe para trás. Só vai viver a bênção de Deus quem consegue deixar Moabe para trás. Eu vou repetir isso. Só vai viver a bênção de Deus quem consegue deixar Moabe para trás. Quem consegue deixar Moabe para trás. Se não deixar Moabe para trás, você nunca vai viver a bênção de Deus. Nunca. Qual é o teu Moabe? Irmãos, existem Moabes aos montes. Tem Moabe que é aquela amizade estranha. Tem Moabe que é aquele vício. Tem Moabe, irmãos, tem muito Moabe por aí. Muito. Irmãos, quem encontra Jesus ou é encontrado por Ele, tem que dar o brado e dizer, chega, a partir de agora é uma nova direção. Ruth deixa tudo para trás. Ela não olha, ela não liga para lá, como é que está aí? Não, ela cortou o relacionamento. Tem pessoas que quando aceitam Jesus, vêm numa vida meio esquisita lá fora, devia trocar o telefone, devia trocar de endereço, devia trocar de tudo, porque se não trocar de tudo, vai dar confusão. Sabe, irmãos, Jesus é aquela coisa por tudo ou nada. É tudo ou nada. Agora, olha o que diz Marcos, irmãos, que quem deixa tudo, pai e mãe, recebe 100 vezes mais. Olha que coisa espetacular. Eu acho que Jesus falou isso por causa de Ruth. Aí ela chega lá em Judá, é o tempo da cega, e está lá colhendo a lavoura, e ela vai colher, e entra em que terra? Na terra de Boaz. E ela começa a colher, irmãos, há uma lei de Deus que diz assim, quando fizer a colheita, o que cair no chão não tira, não pega, e no canto dos campos não colha, para que os pobres possam comer. Então ela entra lá catando aqui, uma espiguinha ali, uma espiguinha lá, uma espiguinha cá. Ela é moabita. Todo mundo vê que ela não é judia. Nenhuma moça quer falar com ela. Ela está segregada, ela está ali humilhada. Aí chega o Senhor, o chefe, o dono da terra, o príncipe, o rico. Ele olha para o empregado, o capataz, e quem é aquela moça diferente, com roupa diferente,
com um jeito diferente. Quem é ela? Aquela é a Moabita. A Moabita que voltou com Noemi. Eles ouviram falar bem dela. Ela foi uma boa pessoa, cuidou da sogra, cuidou do marido. Chama ela, lá vem ela. Meu Deus, tipo assim, o que eu fiz? Vai acontecer o quê? Ela se aproxima, acredito, de cabeça baixa. Ele fala: você é a Ruth, Moabita? Sim, sou. Ouvi falar de você. A tua boa ação chegou até mim. A partir de hoje, já dei ordem aos empregados para cuidar de você. Não vá para outra terra. E já, quando tiver sede e fome, vá aqui no acampamento dos empregados. Fique aqui, não vá para outro local. E o patrão diz assim, o príncipe, para o empregado: aumente a quantidade para ela, deixe cair mais coisa para ela, encha ela de coisa. E ela volta naquele dia de colheita, com um volume tão grande de colheita de espiga, que Noemi fala: menina, que é isso tudo? Não é normal, ninguém consegue o que você conseguiu. Onde você arranjou tudo isso? Ela diz: eu fui numa terra, estava colhendo, e chegou o patrão, um príncipe muito, muito forte, muito, muito poderoso, e ele falou, me abençoou. Qual o nome desse patrão? Boaz. Noemi diz: ele é um resgatador. Isso é Deus na terra, Deus está operando. Sabe, irmãos, quem deixa pai e mãe, quem deixa tudo pela chamada, vai viver o melhor de Deus. Você está aqui hoje: pastor, minha vida não fluiu ainda, a minha vida não aconteceu ainda. Sabe por que não aconteceu ainda? Sabe por que não aconteceu ainda? Porque você ainda está preso, você ainda está preso. Está preso, o cordão umbilical de Moabe tem que ser cortado. O cordão, a ligação tem que ser cortada. Tem que ser cortada. Se não cortar, você não vai fluir. Você não vai fluir. Tem que cortar o cordão umbilical. Tem que cortar. Dizer, Deus, até aqui, Moabe foi maravilhosa, mas a partir de hoje, vou viver a presença de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Você entende isso? Amém? Deus, não existe uma coisa de meio casado, de meio esposo, de meio crente. Isso não existe. Você tem que pular de cabeça. Você tem que cair de cabeça. Aí o que acontece? Quando os favores estão chegando, as benesses estão chegando, é o caso daquela moça, ela falou: pastor, como é que eu faço, pastor? Meu apartamento chique, um carro novo, e todo mês uma grana na minha conta. Pastor, eu sou uma dondoca, sou livre, e quando ele quer me visitar, visita, quando não, viaja com a família dele, eu estou aqui numa boa, sou uma dondoca. Mas Deus está falando, Deus está tocando. E ela diz: como é que eu deixo tudo isso? Minha esposa está pregando hoje no Lírio, então eu posso falar para não constranger. Posso falar. Em 73, quando Deus me trouxe, eu tinha uma menina que era um caso, que não era amante, que não morava com ela, mas era aquela menina de ir para a cama toda semana. E quando Deus, em janeiro, veio e entrou e disse: homem, é a última oportunidade que eu te dou. Deus me quebrou todo, eu caí chorando, falei, meu Deus, e Deus entrou, falei, Deus, eu te recebo. E Deus falou: é a última chance que eu te dou. Aí quando acabou de acontecer tudo isso, eu cabeludão, cortei o cabelo, queimei a roupa que eu usava, joguei as maconhas toda fora, a droga toda fora. Falei, agora eu tenho que resolver as pendências. Aí liguei para ela: vamos nos encontrar. O nosso encontro era no motel aqui na Washington Luiz. E quando eu chego para ela lá, em plena rua, eu falei: eu vim aqui te dar uma notícia. Foi em plena rua, irmãos, isso aconteceu. E ela toda faceirazinha, já pensando que ia ter festa.
Jesus me conquistou, entrou na minha vida, e eu vim dizer para você que acabou tudo. Eu novinho, ingênuo no primeiro amor, eu não me armei. Ela, como é que é? A gente não vai sair mais. Eu falei, nunca mais. Só se casar. Se você a gente casar, mas aquilo não era relacionamento para casar. E eu falei, então, o que foi, daqui para frente não tem mais. Ela, e como é que eu fico? Eu falei, procura uma igreja evangélica para você. Eu lembro, irmãos, eu falei, com aquela cara de piedade, ingênua, assim, no primeiro amor, aí eu fechei o olho. Eu falei, ó, Deus entrou, eu estou vivendo o primeiro amor. Irmãos, ela se armou, deu um passo para trás. Ela me deu uma bofetada. Tão forte, que eu girei. Ela praticava esporte. Eu não sei como é que ela não quebrou alguma coisa. Pau, quando eu virei, aí o diabo vem e parte para cima dela. Mas o Espírito Santo era mais forte ali. O Espírito Santo me tocou. O rosto pegando fogo, irmão. Parecia que tremia. A mão ficou marcada, aquele vermelhão. Irmãos, não foi a mão dela, foi a mmão dela com o diabo junto. Foi os dois. Tremia, latejava. Eu passando a língua. Zonzo. E aquela, dá um soco, passe para cima dela. Eu disse, não, Jesus me salvou, eu vou para o céu. Ela não esperava a minha reação, ela esperou que eu fosse partir para cima dela. E eu falei, adeus, agora eu sou crente. E eu dei as costas e saí andando trêmulo, achando que ela ia vir me dar uma gravata, e me dar uma paulada, uma pedrada. Eu falei, Deus, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre. Aí quando eu andei uma boa distância, eu dei uma olhadinha assim, ela ainda estava parada lá. Eu falei, Deus, eu estou andando, correndo até hoje. Eu tenho certeza que aquela decisão minha foi a decisão que sentenciou. Por que as pessoas não conseguem uma libertação? Porque fica nesse negócio, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Deus tirou lá do baile, mas continua amigo do cara do baile. Deus tirou lá da bebida, mas continua amigo com o cara da bebida. Hoje alguém veio pedir oração para um obreiro que já pastoreou aqui no campo, e disse para mim, pastor, ajuda, levanta um clamor. Fulano saiu do Rio de Janeiro, está violento, o Rio está violento. Aqui estava barro meio tijolo, está morando longe, quilômetros de distância, em outro estado. Pastor, é direto, passo lá, encontro lá no bar, jogando carta, jogando baralho. Pastor, e é valer dinheiro. Um homem que já foi do altar, pastor, que já esteve no altar, em congregação, jogando. Ora, deixar Moabe é deixar completamente. Ruth disse assim, Moabe, nunca mais. E Noemi provocou, volte para tua mãe, volte para os teus deuses, volte para... Nunca mais, fala isso comigo. Aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu morro. Porque o teu Deus é o meu Deus. O que Noemi tem para dar para Ruth? Nada. Mas Ruth foi incendiada pela presença de Deus. Eu quero hoje falar para alguém que não está acreditando que Deus tem um futuro de glória para você. Diga comigo assim, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais para quem se entrega de verdade para Ele. Deus tem mais para quem diz, Senhor, eu pulei, eu agora pulo contigo. Eu acho lindo o texto de Provérbios. Salomão escreveu, Provérbios capítulo 3, versículo 5.
Provérbios 3 e 5, coloca na tela esse texto. Esse texto é para você botar no teu coração ele e dizer: Deus, eu vou andar nesse texto. Está na tela. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe o que essa moça fazia? Pastor, meu entendimento está um bom apartamento, um carro zero, todo mês eu tenho uma grana na minha conta. Todo mês. Confie no Senhor. Versículo 6, olha isso. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará o quê? As suas veredas. Eu tenho um amigo, jogador de futebol, hoje é pastor, pregou aqui, Michel Simplício, coloca na internet, Igreja Mar de Cristo em Santa Catarina, jogou na Europa, jogador profissional, um grande jogador. Ele contou para ele: pastor, eu estava jogando uma partida, coloquei a bola para bater, foi uma falta ou um escanteio, e Deus falou comigo em pleno campo de futebol, em plena partida: teu tempo acabou. Deus me visitou, pastor. Sabe o que é um jogador falar língua estranha no campo, de short, jogando o jogo? Deus me visitou e falou: teu tempo acabou, eu quero você comigo, você vai ser meu. E ele botando a bola, falando em língua, xaraba, xaraba, xaraba. O jogador olhando para ele: o que foi? Ninguém entendia nada. Eu quero você comigo, você é meu. Bateu, fez a jogada. Olha como é que o inferno trabalha. O time estava vencendo, o diretor chama ele do clube e faz uma proposta ao empresário. Ele ia ganhar um salário que ele nunca tinha recebido. A esposa deu glória a Deus, aleluia, meu Deus, agora é independência financeira. Ele disse: filha, Deus falou comigo outra coisa, meu tempo de futebol acabou, Deus me quer trabalhando para Ele. Cidade é Biguaçu, Santa Catarina, Mar de Cristo. Esse moço hoje tem a maior igreja ali, irmãos. Preguei lá. Irmãos, pensa uma igreja linda. Deixou tudo. E Deus fez o que prometeu que ia fazer. Deus fez. Sabe por que Ruth é um livro especial? Porque Ruth, ela em 10 anos, ela foi ouvindo falar do Deus daquela família. Agora, que conversão foi essa, meu irmão? Ruth, ela não tinha os milagres que nós temos. Ruth não tinha a palavra que nós temos. Ruth não tinha a ação do Espírito que nós temos. Ruth não tinha o Cristo que nós temos, a cruz que nós temos e a ressurreição que nós temos. Ela não tinha nada disso. Mas mesmo sem nada disso, ela deixou tudo para seguir o povo de Deus. Agora você está mal, porque você tem milagres, você tem profecia, você tem maravilhas, você tem Bíblia, você tem Evangelho, você tem Cristo, você tem a cruz, você tem ressurreição, você tem tudo. E continua, deixa eu usar essa palavra, um vacilão. Tu tem tudo isso. A Ruth nunca teve um louvor para ir. Ela morava em Moabe. Ela nunca teve um culto. Ela nunca teve uma adoração profética. Ela nunca teve uma EBD. Ela nunca teve uma Bíblia. Ela nunca ouviu o Evangelho. Ela nunca ouviu Paulo falar. Ela viveu em outro tempo. Ela nunca viu Jesus. Nunca soube de Jesus. Porque Jesus vem outro tempo depois. Mas ela deixou tudo. A minha pergunta hoje para mim e para você: será que não está tempo, começo de junho, estamos começando junho, você não gostaria hoje de tomar uma decisão radical e dizer: pastor, agora é tudo ou nada, agora eu pulo de cabeça, agora eu vou pular de cabeça, porque agora eu vou acreditar que com Ele tudo vai ser diferente e melhor.
um texto pequenininho, que tem um fato pequenininho, mas que precisa falar para mim e para você. Bartimeu, o cego Bartimeu, ele é mendigo, ele fica na beira do caminho, ele pede esmolas. Aí ele escuta falar de Jesus e começa a gritar, cala a boca, grita mais, Jesus, filho de Davi. Ele grita. Aí de repente alguém fala assim, o ceguinho, mendigo, ele está te chamando. Bartimeu faz duas coisas, você lembra? Ele dá um salto do chão, e ele joga a capa fora, a capa de cego, a capa que protege, a capa que guarda ele. Ele joga a capa fora. Talvez alguém falou, ceguinho, a capa. Ele esquece a capa. Ele me chamou. Bartimeu tem uma certeza, que o chamado dele vai implicar que nunca mais ele vai ser mendigo, cego e vai precisar daquela capa. Deus hoje trouxe você aqui para que você diga e ore e diga assim: Senhor, eu quero fazer a declaração que Ruth fez. Capítulo 1, versículo 17, parte final. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. O interesse de Ruth é estar no lugar que é a casa de Deus. Coloca o 16, 1 e 16. Grife essa expressão, sublinha ela. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que você passar a noite, passarei eu. Agora colore a parte final. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Sabe, Deus espera de mim e de você hoje uma mudança radical. Se você tem alguma coisinha pendente, e se você hoje está aqui, pastor, eu tenho um negocinho, eu tenho um negocinho, eu tenho uma coisinha, eu tenho um hábitozinho, eu tenho um comportamentozinho. É por essa razão que o Senhor, Ele trata a conversão como algo radical. Se o teu olho te atrapalha, arranca o olho. Se a tua mão te atrapalha, arranca a mão. Arranca a mão. O que está arranca? É uma decisão radical. Ruth está dizendo para Noemi, nunca mais fale comigo sobre Moabe. Moabe acabou. Pelo Espírito da palavra revelada. Qual Moabe tem que acabar na tua vida? Qual Moabe tem que acabar na tua vida? Não diga para mim que eu não consigo, não posso. Não diga isso. Qual Moabe tem que acabar na tua vida? Qual Moabe? Qual Moabe tem que acabar? A Moabe da internet? Qual Moabe? A Moabe da embriaguez? A Moabe? Qual Moabe? Qual Moabe tem que acabar na tua vida? Se essa Moabe não acabar na tua vida, você nunca vai dar certo. Eu estou falando para mim, Jaime, se você não for radical com as tuas Moabes, e todos nós conhecemos as nossas Moabes, todos nós conhecemos as nossas Moabes. Qual Moabe você vai decidir hoje que vai acabar? Nem que você precise mudar de rua, de bairro, de estado, de país, mas Moabe tem que acabar. Pastor,
A gente se fala pelo Face, se fala pelo Instagram. É que me manda mensagem. Qual Moabe tem que acabar hoje? Qual Moabe? Eu quero que você pense nisso. Aquele ex-namorado, aquela ex-namorada, qual Moabe tem que acabar? Qual Moabe tem que dizer, acabou? Acabou. Eu fico pensando, Ruth nunca fez seminário, nunca fez escola dominical. Ela diz, tu nunca mais me fales sobre isso. O que você nunca mais quer que ninguém fale contigo? O que nunca mais você quer que não fale mais contigo? Lembra aquele amigo da gandaia? Você continua amigo com ele? Você continua? Lembra aquela amiga da gandaia? Você continua? Você continua? Você continua? Você continua indo nos mesmos lugares que te contam as mesmas desgraças? Você continua? Seja um amigo do futebol, você continua. A Ruth me constrange. Ela me constrange. Não insista. Não fale mais. Há uma outra versão que é mais forte ainda nesse texto. Não, acabou. Não toca mais nesse assunto. Acabou. Morreu. Se você não tomar essa decisão hoje, eu não quero te enganar, mas você está perdendo tempo vindo à igreja. Duro dizer isso. Está perdendo tempo vindo à igreja. Está perdendo tempo. Às vezes a gente vem para a igreja na conveniência. Eu já fui essa pessoa. Novo, eu negociei com meu pai. Você já ouviu isso? Pai, eu levo o senhor e mamãe para a igreja, fico no culto, mas quando acabar o culto eu vou para a minha gandaia, lá na pesqueira. O carro dele era um fusquinha, então eu trazia e eu entrava na pesqueira. Oh, que benção, pastor, irmão Antônio, irmã Hilda, pai do senhor. O filhão veio, né? Eu era uma mentira, eu era fake. Eu não fui, eu era só o motorista dele. Sentava e ficava torcendo para o culto acabar. Porque quando o culto acabava, eu botava meu pai e minha mãe no carro, deixava ali em Ramos, onde ele morava, e ia para a Imperatriz Leopoldinense. Eu ia para a escola de samba. Eu ia para a gandaia. E eu só podia fazer isso se trouxesse ele e levasse para casa. E eu vivi essa vida há muito tempo. Tem gente assim. Tem gente aqui assim, que está vivendo uma vida mentirosa. Uma vida mentirosa. Uma vida mentirosa. Falando palavras mentirosas. 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 Contando a coisa pela metade. Porque Moabe está viva, está presente. Moabe não mudou. Não mudou. Deus te trouxe hoje aqui para você dizer: hoje eu tomo uma decisão definitiva. Você entendeu isso hoje? Talvez você vai ter que fazer uma mudança em casa nessa Moabe. No fundo daquela gaveta. No fundo daquela gaveta tem as coisas de Moabe. Tem lá. No teu computador tem as coisas de Moabe. Tem lá. Você vai dizer: Deus, faz algo aqui hoje na minha vida, porque Moabe vai terminar hoje. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Coloque-se em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ruth voltou por causa de Deus. Ruth escolheu Deus de Noemi. Que transformação poderosa. Que transformação poderosa. Nunca mais me fale sobre isso. Nunca mais me faça proposta. Nunca mais.
quando a gente deixa Moabe para trás, a gente assume pagar os riscos. Uma passagem vibrante da Bíblia, linda da Bíblia, é quando José decide deixar Moabe para trás. E sabe quem é Moabe para José? Uma mulher bonita na casa de Potifar, uma mulher atraente que quer pecar com ele. Ele decide deixar para trás, ele foge e ele vai preso. Ele é acusado de forma mentirosa, ele vai para a cadeia. Na cadeia, ele podia montar um esquema de dizer alguma coisa, manda um recado para ela que eu aceito. Sabe o que ela ia dizer? Eu me enganei, eu achei que era ele, mas não era ele não. Traz ele para cá. Mas ele decidiu que Moabe ficou para trás. Aqui está, irmãos, o toque da mudança na nossa vida. Moabe precisa ficar para trás. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém que deixou pai, mãe, que deixou tudo para trás, ninguém que não vai desfrutar do melhor de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem promessa para os fiéis da terra. Se você fizer uma aliança de ser fiel, Deus vai abrir as portas. Deus vai trazer coisa para você que você nunca pensou. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra, mas você precisa deixar Moabe para trás.